Porque você acredita que a palavra do Senhor vai ser pregada aqui nesta manhã. Você crê, você tem convicção, aleluia, que Deus está no controle da sua vida. A palavra diz, aleluia, que Jeremias estava ali naquela cisterna. Quanto tempo Jeremias ele passou ali naquela cisterna? Aleluia. A palavra diz que Jeremias, Deus, ele permitiu. Ele permitiu, aleluia, porque ele permite muitas coisas acontecerem em nossa vida, aleluia, por sermos obedientes. Talvez você não consiga entender, aleluia, porque algo aconteceu na tua vida depois que você se rendeu aos pés de Jesus. Porque depois que você começou a obedecer ao Senhor, coisas vêm acontecendo, perseguições espirituais vêm acontecendo. A palavra diz que Jeremias era a boca de Deus naquele lugar. A palavra diz que ninguém se agradava da palavra que saía da boca de Jeremias. Porque a palavra que saía da boca de Jeremias era palavras de verdade. Era a palavra de Deus para aquele povo naquele tempo. Aquele povo era um povo desobediente. Aquele povo estava passando ali pelaquele vale porque não escutou a voz do Senhor. Quando o Senhor usou Jeremias a dizer, olha, se arrepende. Se arrepende porque Deus ele vai mandar a espada. E no tempo da espada você vai se lembrar dessas palavras, aleluia, palavras que você não creu, palavras que você não acreditou. E a palavra diz que naquele mesmo momento, aleluia, que Jeremias estava ali preso naquela cisterna, estava vendo, aleluia, aquela perseguição dos caldeus. O rei Nabucodonosor já tinha vindo, aleluia, estava pronto para vir novamente atacar aquele lugar. A palavra diz que Nabucodonosor, aleluia, atacou a cidade de Judá 3 vezes. Aleluia, ele veio a primeira vez, ele veio a segunda vez, veio a terceira vez. E aquele rei Zedequias, ele continuava, irmãos, a perseguir, a prender ali Jeremias. E a palavra diz que o Senhor visitou Jeremias naquele lugar. Quando Jeremias estava ali, eu fico imaginando, aleluia, como estava a mente de Jeremias naquele lugar. Ora, ele estava obedecendo a Deus. Mas eu quero dizer para você que quantos homens de Deus, aleluia, não sofreram por obedecer a palavra do Senhor. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus, aleluia, por obedecer à direção de Deus, não passaram por perseguições, não passaram por tribulações, não passaram por enfermidades. Quantos irmãos não passaram por essas coisas? Muitos passaram e passam até hoje. Aleluia. Daniel foi preciso passar pela prova da cova dos leões. Daniel, a qual procuravam nele algum defeito e ele não tinha defeito. Daniel não tinha defeito. Eles procuraram tanto que inventaram uma situação para prenderem Daniel na cova dos leões. Mas nem assim, meus irmãos, nem assim deu jeito, porque o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Amém, irmã Heloísa. Volte sim. Nem assim, aleluia, eles conseguiram, aleluia, destruir a vida de Daniel. A palavra diz, aleluia, que Deus viu em Daniel inocência. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus está vendo a inocência em você. Essa tribulação que você está passando, esta prova que você está passando, por falar a verdade, por pregar a verdade, aleluia, Deus, ele conhece teu coração. Deus, ele viu em você a inocência, e assim, aleluia, como ele livrou Daniel da cova dos leões, ele vai livrar você da boca desse leão que tem se levantado na sua vida, aleluia. Esse leão que tem se levantado na sua vida, aleluia, para jogar na sua cara, aleluia, o seu passado. Deus está dizendo para você, eu estou vendo. Eu conheço seu coração, conheço a tua mente. Eu sei que você quer andar no caminho bom.
Eu sei que as coisas velhas se passaram, eis que tudo fez novo. Eu te chamei, eu te remi, eu te levantei, eu te transformei. E hoje você é outra pessoa. O Senhor manda dizer para você nesta manhã. Não tem mais aqueles que se confrontam, que se levantam contra você. Não temas, não tenha medo deles, porque o Senhor é com você. Porque o Senhor está com você nesta manhã. Ele te responde: eu estou com você. Nessa peleja não terei de pelejar. Aleluia. Parai e observais o que eu vou fazer. Isso aqui é mistério. Isso desceu do céu nessa manhã para a tua vida. Você que tem passado por perseguição. Você que tem aceitado a Jesus há pouco tempo, aleluia, e tem pessoas a se levantar querendo jogar na sua cara o seu passado. O Senhor manda te dizer: eu estou vendo. Nessa peleja você não terá de pelejar. Só parai e veja o que eu vou fazer. Não é tua vingança. Assim diz o Senhor, a vingança é do Senhor. Aleluia, Ele vê o que você não vê, Ele ouve o que você não ouve, Ele está onde você não está. Aqueles homens ali, aleluia, eles se reuniram para arquitetar algo contra Daniel. A palavra diz, aleluia, que eles inventaram um edito ali para mostrar ao rei. Tocaram ali, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, na vaidade do rei. Olha, rei. Fizemos aqui, aleluia, um projeto. Em 30 dias o povo só vai adorar ao Senhor. Aquele que não adorar, vamos colocar, aleluia, lá na cova dos leões. Eles pegaram ali, aleluia, a vaidade do rei. Para enganar o rei. Aleluia. Muitos têm se levantado contra você. Muitos têm se levantado, aleluia, falando mal de você, inventando palavras contra você. Mas Deus está dizendo para você aqui, nesta manhã, eu estou indo lá. Aqueles que falaram mal, eu estou indo lá e vou te justificar. Assim diz o Senhor. Tem justificação do céu para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai te justificar. Nessa manhã Ele está falando para corações que estão entristecidos por alguém que está defamando, que está falando, que está criticando. E o Senhor está dizendo: eu estou indo lá e vou justificar você. Estou falando de você o bem. Porque não vai ficar desse jeito, não vai ficar assim. Aleluia, tu crê que Deus justifica aqueles seus? A palavra diz, aleluia, que o rei Dário não dormiu a noite toda. A palavra diz que ele jejuou a noite toda, orando ali intercedendo por Daniel. Dário, ele não era crente, mas de tanto ele ver ali, aleluia, o testemunho de Daniel, ele ficou um homem crente. Ele acreditou que o Deus de Daniel poderia fazer alguma coisa por ele. Dário, ele lutou, aleluia, a tarde toda, o dia todo, para tentar tirar Daniel daquela confusão. Daniel daquela situação, mas ele não pôde. Infelizmente, ele teve que colocar Daniel ali. Ele colocou a pedra, ele colocou o seu selo, aleluia, mas o seu coração estava pedindo a Deus por Daniel. Ele acreditava, aleluia, que mesmo que estivesse naquela cova, mesmo que ele tivesse colocado aquela pedra, o seu coração, a sua intercessão, poderia fazer algo na vida de Daniel. Ele viu inocência em Daniel, ele sabia que Daniel era um homem de Deus, era um homem temente. Aleluia, a pedra, aleluia, não vai te matar. Muitos que têm colocado você nessa situação, têm trancado você, têm colocado essa pedra e selado na tua vida. O teu fim, aleluia, eu quero dizer para você, não vai prosperar. Aquele que jogou você dentro dessa cova não vai prosperar. O Senhor está vendo a situação. Aleluia, Ele está trabalhando para tirar você dessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
A palavra diz que logo cedo, Dário estava ali, naquele lugar, chamando por Daniel. Quem, meus irmãos, em sã consciência, joga alguém dentro de uma cova de leões e no outro dia, aleluia, chama por aquela pessoa, se não tiver fé em Deus, se não tiver certeza do caráter daquela pessoa, aleluia. A palavra diz que Dário estava logo cedo ali. Daniel, acaso o teu Deus te livrou da cova desses leões? E a palavra diz que Daniel imediatamente gritou: sim, Senhor, porque o meu Deus viu inocência em mim, viu que eu estava inocente sobre você, sobre o Senhor, que havia inocência em mim. Deus está vendo nessa manhã inocência em você. Deus está dizendo que Ele está vendo inocência em você. Ele sabe o teu caráter. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua mente. Não precisa você se justificar. Não precisa você colocar, aleluia, louvado seja Deus, mensagens pelo status de WhatsApp, de Instagram. Não precisa você colocar indiretas. Aleluia, quem te justificará é o Senhor. Eu não sei para quem é essa palavra, aleluia, mas para você, aleluia, que está recebendo, dê um glória ao Senhor, dê um amém ao Senhor, glorifique a Ele, porque Ele está vindo com a mão forte ao teu favor. A palavra diz que Jeremias estava lá dentro daquela cisterna, e o Senhor visitou Jeremias ali. Olha, Jeremias, clama a mim. Tem momentos da nossa vida, irmãos, aleluia, que não adianta você se justificar para ninguém. Tem momentos da sua vida, eu quero dizer para você, que é você e o grande. Só para terminar a passagem de Daniel, a palavra diz, irmãos, que Dário tirou Daniel da cova dos leões. E aqueles que colocaram Daniel na cova dos leões, isso aqui é forte. O Senhor me mandou parar em Jeremias para dizer para você, aqueles que colocaram Daniel na cova dos leões, a palavra diz que Dário ordenou que colocassem eles, suas famílias, seus filhos, todo mundo, não sobrou ninguém. E a palavra diz que quando eles colocaram o pé lá dentro da cova dos leões, os leões comeram até os seus ossos. Você está entendendo como é forte essa palavra nessa manhã para você? Eles comeram até os ossos, porque o Senhor viu a injustiça. Eita Deus! Porque o Senhor viu a artimanha, viu a malícia. Porque o Senhor viu as palavras contrárias. Porque o Senhor viu, aleluia, quando se levantou para fazer a macumba, quando se levantou para fazer a feitiçaria, quando se levantou para querer pegar aquilo que é teu. Ramaya suderebe canta ramanabashai. Eita, rabassuderebe canta ramanabashai. O Senhor viu. O Senhor viu a macumba, aleluia, ela vai ser desfeita hoje, em nome de Jesus. A feitiçaria vai ser quebrada hoje, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele quebra feitiço. Aleluia, se for preciso, Ele quebra até o feiticeiro, mas Ele dá vitória aos seus. Ramaya suderebe canta ramanabassúria. Eita, ramadaya suderebe canta ramanabassurianda rabassai. Tem gente que pensa que pode. Ai, derebe raçu, derebe canta. Tem gente que pensa que pode tudo. Oh, glória, tem gente que pensa, aleluia, porque deu certo com aquela pessoa, vai dar certo com você. Ela se esquece que você tem dono. Ela se esquece que você tem dono. Ela se esquece que o teu dono é Deus, que tudo vê, que tudo pode. Ela se esquece, aleluia, que o teu dono tem poder no céu e na terra. Ela se esquece que o teu dono tem olhos como chamas de fogo, tem mãos potentes, que está em todo lugar rodeando a terra.
terra, o céu, o mar e o poder está sobre a sua mão. A majestade dele é tremenda. Ela se esquece isso. Ele se esquece. Ramaya sudete canta ramasuihasia. Hey, charamanabasu de canta ramanaya. Aramaya sude canta ramanaya. Ei, sude cantarácia. Grande. Ele é grande. Che canta ramanabasu de rácia. Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Alamanabassúria, daquele que, aleluia, colocar você nessa cisterna. A palavra diz que Sedequias colocou Jeremias na cisterna. Aí o Senhor chegou a Jeremias e disse: olha, Jeremias, clama a mim. O Senhor está dizendo: clama a mim nessa manhã. Clama a mim nessa manhã, aleluia. Tá no deserto, tá passando por tribulação, a enfermidade tá te assolando, tá te tocando. Clama a mim nessa manhã, Ramácia. Ei, Charamassude canta Ramanabachai. O Senhor tá dizendo: clama a mim nessa manhã, porque eu vou te responder. Eu vou te responder com a mão forte. Eu vou te responder, aleluia, com um milagre. Aleluia, eu vou te responder, aleluia, com os sinais. A sinal de Deus, aleluia, para acontecer na tua vida. Canta sinais espirituais que Deus ele vai te mostrar no meio dessa campanha, no meio dessa caminhada, no meio dessa peleja, no meio dessa situação, no meio dessa enfermidade. Ramande canta ribeada suderebe canta ramanabachai. A coisa grande. Tem coisa nova, tem renovo vindo da parte do Senhor para a tua vida. Aleluia, o Senhor está chegando lá onde você não pode chegar. O Senhor está repreendendo lá onde você não pode fazer. Aí a palavra diz aqui: louvado seja o nome do Senhor. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Aleluia, e ele diz: olha, Jeremias, clama a mim, porque eu vou te responder. Eu quero dizer para você, se você está bem atenada para esta palavra desta manhã, o Senhor está respondendo